A paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. E hoje nós vamos falar sobre a fé que transforma. Então, o primeiro passo é: o que é a fé? E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, vai dizer: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, ela é a sua convicção. E a fé se trata de crer. Você não vê para crer, mas você crê para ver. A fé é aquilo que muitas vezes vai desafiar a sua razão. Mas a fé, ela é real. Aquilo que é produzido em fé, ou seja, aquilo que você crer sem ver, um dia vai estar gerando frutos que a sua razão vai perceber, frutos que foram gerados na fé. Então aí nós pensamos, como adquirir a fé? Primeiro nós sabemos que a fé, ela é um dom de Deus. Então Deus coloca em nós a capacidade de crer e nós precisamos alimentar a nossa fé. Então, lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, deixa eu abrir aqui na Bíblia, vai dizer o seguinte, Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, nós precisamos buscar alimentar a nossa fé. E nós fazemos isso de que forma? Ouvindo a palavra de Cristo. Hoje nós temos várias formas de ouvir a palavra. Nós podemos ler, nós podemos assistir pregações, né? Ouvir mensagens como esta, estudar a palavra, e tudo isso vai edificando a nossa fé. Mas também tem algo muito interessante. E eu quero falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é quando foi dado o ministério de Jesus, né? Quando os apóstolos assumem. E lá são realizados muitos milagres para pessoas que viveram naquela época. Só que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro da Bíblia que ele não tem final. E ele não tem final porque ele continua acontecendo. Nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. É o nosso testemunho. E como o nosso testemunho edifica o outro? Nós precisamos testemunhar daquilo que Deus faz na nossa vida. E quando nós ouvimos também o testemunho daquilo que Deus fez na vida do outro, isso para nós é a prova, a convicção de que Deus não mudou. Ele continua operando, ele continua realizando. E aí, então, nós vemos, né, que segundo a palavra de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus. Assim como a fé, a gente não vai ver de imediato, mas a gente vai crer. E se a gente crer, a gente vai ver. Agora, se a gente buscar ver, nunca vamos ver para crer. Nós precisamos é crer para ver, até que um dia a nossa fé e a nossa razão, elas vão caminhar juntas, porque a nossa razão vai perceber aquilo que foi gerado na nossa fé, ela vai ver materializado, você vai ver acontecendo, e aí cada vez mais a sua fé, ela vai ser edificada. Então, agora que a gente já sabe o que é a fé, agora que a gente já sabe a forma de alimentar a nossa fé, estimular, despertar a nossa fé, porque ela não vem do homem, ela é dom de Deus, mas o dom você precisa desenvolver, Deus te dá o dom e cabe a você multiplicar o dom que te foi dado. Então aí nós vamos lá para o livro de Tiago, e agora a gente vai aprender com esse livro a como praticar a nossa fé. Então, Tiago, capítulo 2, o verso 17, vai dizer: assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
E muitas vezes a gente ouve pessoas falarem: eu tenho fé, mas a minha vida não muda. Eu tenho fé, mas eu não estou vivendo da forma que eu gostaria. Ei, existe a prática da fé. E a prática da fé é a obra. Muitas vezes a gente pensa que a obra é ajudar o próximo, é servir na igreja. Mas eu quero te dizer que a obra ela é a obediência. E ajudar o próximo, servir na igreja, faz parte da obra, faz parte da obediência. Porque a obediência ela é completa. É a obediência na palavra do Senhor e também naquilo que Ele te fala em particular, para que você faça ou para que você não faça. Só Ele sabe o que é bom para você. Então você precisa obedecer. Por quê? Porque se eu creio, então eu sei que Deus tem planos para mim nessa vida, nesse mundo terreno, e tem planos para mim no mundo vindouro, na eternidade. E a obediência é uma condicional. Se eu creio, eu obedeço. Eu quero viver o que é bom. Eu quero viver os planos de Deus para minha vida. Não significa que a gente não vá ter aflições. Pelo contrário, vamos ter e a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala que não seremos derrotados. Pelo contrário, seremos vencedores. Então, a obediência e a fé, elas precisam andar juntas, porque a obra, o fruto da nossa fé é a obediência. E a obediência, ela testifica da nossa fé. Porque uma pessoa que ela obedece por obedecer, mas ela não tem fé, o coração dela está distante do Senhor. Então ela não tem relacionamento. Se ela não tem relacionamento, ela não vai conseguir crer que Ele vai fazer na vida dela. Então é uma obediência vazia. É uma obediência que não tem propósito em si. E uma fé que não tem obediência não é fé, não é crer. Então, nós também podemos ver o que? Lá em 1 João, capítulo 5, verso 4, que vai falar o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pessoal, eu não estou dizendo que uma vida com Deus é uma vida sem dificuldade, é uma vida sem desafio. Pelo contrário, isso é antibíblico. Porque a partir do momento que a Bíblia fala que a gente vence, então é porque a gente foi desafiado. Se você venceu, houve uma resistência, houve uma luta. Então, qual é o segredo para vencer o mundo? A fé. E o que é o mundo? O mundo é tudo aquilo que nos aflige, é tudo aquilo que nos desafia, é tudo aquilo que quer roubar a nossa paz, né? E eu quero falar aqui também algo muito interessante, que assim, aquilo que a pessoa adquire com a força do braço dela, sem buscar a Deus, sem alicerçar uma fé em Deus, ela até pode conquistar, porque Deus é muito justo. Se uma pessoa planta algo, Deus não é aquele que vai matar a semente. Mas é que às vezes aquilo que ela plantou não é o melhor para ela, não foi do jeito certo, como deveria ser. E aí, aquela conquista deixou marcas, deixou cicatrizes, traz dores que às vezes não compensa, que se ela voltasse, ela nem teria lutado por aquilo. Mas com Deus é diferente, porque a palavra declara que o Senhor, Ele te faz prosperar, Ele te enriquece e não te acrescenta dores. Você vai ter lutas? Sim, mas o Senhor Ele vai te proteger. O Senhor Ele vai te dar uma vitória que vai valer a pena. É uma vitória plena, porque o Senhor Ele tem plenitude e nós precisamos entender isso. Então, quando nós estamos vivendo algo que nós não gostaríamos, algo que não está de acordo com a palavra de Deus, nós não devemos pensar que Deus nos esqueceu. É impossível que o Senhor nos esqueça. A Bíblia declara que Ele tem o nosso nome escrito na palma da mão dele. Imagine, Ele é perfeito, Ele não esquece ainda assim. A Bíblia declara isso. Então, nós não devemos questionar se Deus nos esqueceu. Nós devemos questionar a nossa fé. Nós devemos questionar a nossa obediência. Porque é disso que depende a transformação da nossa vida. Precisamos buscar e aprender de Deus, é algo que eu sempre falo, porque a vida não vai mudar só pelo fato da pessoa ficar falando Jesus, Jesus, se ela não crê em Jesus,
Se ela não obedece a Jesus, e como é que você vai obedecer se você não conhece, se você não sabe o que é os princípios da obediência, certo? Então busque a palavra de Deus e você vai ver a mudança na sua vida, porque a palavra ela é fiel. A Bíblia diz, o Senhor fala, o meu povo perece por falta de conhecimento, ou seja, as pessoas estão sofrendo, não é porque Deus tem prazer no sofrimento, não é porque Deus não se importa, é porque está faltando o conhecimento da fé que transforma. Estes versículos foram só alguns que eu separei, mas tem infinitamente outros versículos. Quando Jesus fala que se a gente tiver fé e falar para um monte, passar de um lugar para o outro, ele vai passar. Então, precisamos entender a palavra do Senhor e praticar a palavra do Senhor, porque viveremos a transformação, viveremos a vida plena, a vida abundante que Ele tem para nós, ainda aqui, porque tudo que está aqui, Deus criou para nós, Deus fez para o prazer do homem, quando a gente vai ver lá em Gênesis, no início de tudo. Então estude a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser essa carta viva, que você vai ter muitos testemunhos da transformação que o Senhor fez e vai edificar a vida de outros. Amém? Que o Eterno os abençoe, em nome de Jesus.